Olha lá, ó, o Bento dormindo. E eu vou ter que fazer aqui um vídeo sobre meiose para vocês. Fala, Bento. Tá bom aí o soninho? E aí, pessoalzinho? Pois é, com este dia cinza, mostre minha janela, dia cinza pra caramba. Nós vamos falar também sobre meiose. Agora que você já tá fera em ciclo celular, intérfase, mitose, a gente vai falar sobre meiose, tá? Não esquece, meiose é pra fazer gameta. Bem diferente da mitose, vão ter 2 rodadas de divisão, tá? Então, a gente vai ter a meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e daí a gente vai ter a meiose 2, com prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, resultando em 4 gametas, com metade, então, dos cromossomos da célula original. Onde é que a meiose acontece? Nas gônadas. O que são gônadas? São órgãos responsáveis pela reprodução, que produzem gametas. Nas meninas, as gônadas são os ovários. Nos meninos, os testículos. Quais são os gametas dos meninos? Espermatozoides. E quais são os gametas das meninas? Os óvulos. Então, vamos lá. Vamos falar sobre meiose, que vocês já estão super afiados, super feras em mitose. Então, vamos lá na meiose. Durante a intérfase, então, a gente tem dentro do núcleo a cromatina, que são os filamentos de DNA não duplicados ainda, e a gente chama de cromatina porque a gente só chama de cromossomo durante a divisão. Então, aqui a gente tem exatamente a fase G1 da intérfase. Agora, visualizado em mais detalhe, a gente consegue ver, então, os detalhes ali do DNA dentro do núcleo. Então, não está duplicado ainda, por isso que é G1. 2N igual a 4, então a gente tem célula diploide. Por quê? Porque a gente tem cromossomos homólogos, a gente tem pares de cromossomos homólogos. O que é isso? Quando a gente tem pares de cromossomos, um do par veio da mãe e outro do par veio do pai. Aqui eu representei os cromossomos que vieram da mãe, ou seja, os maternos, de rosa, e os cromossomos que vieram do pai, de azul. Então, a gente tem 2 pares. E em cada um do par, no par 1, a gente tem um paterno e um materno. No par 2, um materno e um paterno, ok? Então, gente, nessa nossa célula aqui, a gente tem representados 2N igual a 4. Então, a gente tem 4 cromossomos. Na espécie humana, a gente tem 46, ou seja, 23 pares. 23 vieram da mãe da gente e 23 do pai da gente. Então, a gente tem 23 pares de cromossomos homólogos na espécie humana. Aqui agora a gente tem, então, representada a fase S da intérfase. Por quê? Porque aqui a gente já tem o nosso DNA duplicado. Aqueles 2 pares, né, de DNA homólogos já estão duplicados aqui, tá? A gente consegue ver isso nessa figurinha. Então, a gente tem ali, ó, um parzinho com o rosa da mãe, o azul do pai duplicado, e o outro parzinho com o azul do pai e o rosa da mãe duplicado também. Então, essa é a fase S. E essa fase, não se esqueça, também é uma fase que tem muita síntese proteica, ok? Agora a gente já vai entrar na meiose 1. Então, a gente vê aqui, ó, na prófase 1, então, primeira rodada de divisões da meiose, que a gente sabe que vão ter 2, a gente vê, então, que o núcleo
já se desintegrou, como acontece na mitose. Então, a gente não tem núcleo, os cromossomos ficam espalhados, e agora a gente pode chamar de cromossomo, porque a gente está na divisão, certo? A gente também vai ter uma prófase, que acontece tanta coisa na prófase da meiose, na prófase 1, que a gente dividiu ela em algumas subfases. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Algumas das coisas mais importantes da prófase 1 da meiose acontece em algumas dessas fases. Então, para localizar bem, existem essas fases, ok? Então, a gente tem o núcleo, que some, que é igual à mitose. A gente tem a condensação dos cromossomos, que também é igual na mitose. E a gente tem a migração dos centríolos, que aqui estão representados de amarelinho, para lados opostos da célula. Então, isso tudo é comum entre a prófase da mitose e esta prófase aqui, que é a prófase da meiose. Só que acontece uma coisa diferente, o pareamento dos cromossomos homólogos. E isso só acontece na prófase 1 da meiose, mais especificamente na subfase que a gente chama de zigóteno. Então, no zigóteno, os cromossomos homólogos vão parear e vai ser imprescindível. Por quê? Porque eles vão parear e vão começar a formar o que a gente chama de tétrade meiótica. Esta tétrade é quando a gente junta os braços cromossômicos dos homólogos e eles então vão poder trocar partes entre eles. Aí, ó, em maior detalhe, vocês veem que os braços estão coladinhos, ó. Isso é o que a gente chama de tétrade, porque a gente forma, então, as 4 cromátides irmãs estão entrelaçadas, sobrepostas. E essa posição vai acabar favorecendo o segundo evento importantíssimo da prófase 1 da meiose, que é a permuta, ou seja, a troca de partes entre os cromossomos homólogos. Ali vocês já podem visualizar que trocou. O azulzinho, que era paterno, está com uma parte do materno, rosa. E a mesma coisa embaixo, no outro par. Então, a gente tem o que a gente chama de crossing over. O crossing over, ou permuta, acontece na subfase da prófase 1 meiótica, que a gente chama de paquíteno, tá? E como é que a gente sabe que ocorreu o crossing over? Porque a gente visualiza marquinhas que a gente chama de quiasmas, que são como se fossem cicatrizes onde houve a quebra nos cromossomos homólogos, onde quebrou e trocou as partes, ok? Bom, depois a gente tem a metáfase 1. Na metáfase 1, o que acontece? Os cromossomos homólogos que estão pareados vão assim pareados para a placa equatorial da célula e ficam assim lá. Então, as fibras do fuso meiótico que saem dos centríolos vão conseguir agarrar no centrômero de cada cromossomo homólogo. Então, na hora que separar, a gente não vai conseguir separar mais as cromátides irmãs. A gente vai conseguir separar somente quem? Os cromossomos homólogos. E é isso que vai acontecer na anáfase 1. Na anáfase 1, ó, a gente tem a separação, então, dos cromossomos homólogos. E neste momento, já que a gente está separando cada um dos pares, eles não vão ficar mais aos pares. Então, célula que não tem par, a gente chama de haploide. Então, neste momento, a gente já tem a redução da célula, certo? Então, a redução da meiose, ela acontece neste momento da anáfase 1, certo? Quando a gente separa, quando as fibras do fuso puxam
os cromossomos homólogos, ao invés das cromátides irmãs, como acontecia na mitose. Então, neste momento, o que a gente tem? A redução do número de cromossomos, já na anáfase 1, tá, gente? Questão de prova, isso. E aí, a gente tem, então, 2N, uma célula diploide, virando uma célula haploide. Por quê? Porque apesar desses cromossomos estarem duplicados ainda, eles já não têm o par correspondente do ladinho, não vão ter mais. Então, uma célula 2N virou uma célula N, uma célula com par virou uma célula sem par, certo? Nesse momento, a gente começa a falar em telófase 1. A telófase 1, ela vai ser bem semelhante à telófase da mitose. Então, ela vai ter a citocinese de fora para dentro, que a gente chama de centrípeta. Ela vai ter o reaparecimento, o ressurgimento, a reorganização do núcleo, certo? Ela vai ter toda a separação citoplasmática que ocorre também na mitose, só que ela vai ficar, então, cada célula, cada uma das duas células resultantes vai ficar com cromossomos duplicados, certo? Então, eles têm cromátides, certo? Duas células, N com cromossomos duplicados. Isso é importante que vocês entendam, porque agora vai começar a segunda rodada de divisão, que é a meiose 2. Mas antes disso, a gente tem o ressurgimento do núcleo, tudo bonitinho. Aí agora, para começar a dividir de novo, tudo vai acontecer novamente. Então, quando a gente entrar em prófase 2, a gente não vai ter duplicação mais de cromossomo em intérfase, não tem mais intérfase, tá? A gente vai entrar direto da telófase 1 para prófase 2. Então, na prófase 2, a gente tem, semelhante à mitose, a gente tem o desaparecimento do núcleo, migração de centríolos para polos opostos. Toda a meiose 2 vai ser igual à mitose, certo? Então, na prófase, a gente já teve sumiço do núcleo. Agora, na metáfase 2, a gente tem a migração dos cromossomos para a placa equatorial. Então, eles ficam enfileirados porque eles não estão pareados mais, certo? E aí, as fibras do fuso meiótico conseguem agora, na meiose 2, aderir ao centrômero. E aí, na anáfase 2, a gente vai ter a separação das cromátides irmãs, certo? E aí, a gente consegue fazer com que cada uma dessas células fique com cromossomos simples no final do processo, certo? E aí vocês já podem ver, ó, que nenhum dos cromossomos está igual ao cromossomo original, porque eles estão misturados, porque aconteceu crossover, né? Lá no comecinho do processo. A telófase 2, então, vai ser o quê? Vai ser pontuada pela citocinese. Então, o citoplasma vai se dividir, certo? É uma célula animal. Então, o citoplasma vai se dividir e vai resultar em quê, pessoal? Em 4 células. O núcleo vai reaparecer e aí a gente vai ter 4 células haploides, N igual a 2, diferentes geneticamente entre si. Por quê? Porque houve crossover na prófase 1, certo? Como é que a gente chama cada uma dessas células? Gametas, certo? O processo está aí. E aí, pessoal? Conseguiram entender? Não é difícil, é só vocês prestarem atenção nos detalhes, revejam quantas vezes for necessário esse vídeo. E uma coisa bem importante de se pontuar é o quê? O crossing over vai ser extremamente importante. Como vocês viram, a célula começou de um jeito e terminou
com 4 células diferentes geneticamente lá no final, porque os cromossomos estão todos com partes misturadas, porque houve o quê? Crossing over. Então, por causa disso, a gente tem um sucesso evolutivo de todas as espécies existentes no planeta, de qualquer tipo de organismo, de planta, de bicho, de bactéria. Por quê? Porque quando o organismo de bactéria, nem tanto porque bactéria não faz reprodução sexuada, mas todos os organismos com reprodução sexuada, a gente diz na biologia que grande parte desse sucesso evolutivo se deve à existência de crossing over, né? Por quê, pessoal? Porque o crossing over aumenta a variabilidade genética naquela população e naquela espécie. Ou seja, se acontecer alguma coisa no meio ambiente, alguma alteração ambiental qualquer, ou uma doença, enfim, quanto mais diferentes forem os indivíduos, maior a chance de um deles ser diferente e ser resistente e sobreviver. Então, quer dizer, organismos que podem optar por se reproduzir usando gameta, ou seja, passando pela meiose para a produção de gameta, ou fazendo assexuadamente, fazendo clones de si mesmo, quando ele pode escolher, existe isso já, não existe? Os corais fazem isso. Um dos exemplos são os corais. Então, quando os corais, vou dar esse exemplo, quando os corais percebem que o ambiente tá legal, né, temperatura da água dentro do esperado, nenhuma alteração química na água do mar, o que eles fazem? Eles reproduzem assexuadamente, então eles produzem clones de si mesmos, porque, enfim, o time que tá ganhando não se mexe. Agora, quando eles detectam que o ambiente está mudando, peraí, algo pode acontecer, eu posso me prejudicar, então vamos fazer reprodução sexuada. Daí eles começam a produzir gametas por meiose. Durante a meiose acontece o quê? Crossing over, tá? E aí isso vai conferir variabilidade genética dentro dessa população. E além da variabilidade genética do crossing over, ainda vai um gameta, né, masculino vai encontrar com um gameta feminino, então vai ter troca gênica de qualquer jeito, então vai ser bem melhor, porque assim um coral vai conseguir sobreviver se o ambiente mudar, né? Então vocês têm que entender a importância, né, da reprodução sexuada e de uma reprodução que envolve gameta, né? Tanto pelo fato dos gametas terem troca gênica entre si, ou não é bem troca, mas ter uma fusão de gametas diferentes, de genes diferentes, quanto pelo fato de, para produzir esses gametas, ter acontecido o crossing over na prófase 1 da meiose, certo? Porque nunca se esqueçam, produção de gameta quer dizer que houve uma meiose antes desses gametas serem produzidos, certo? Ok? Dúvidas, dilemas, desesperos, coloquem aí nos comentários, tá? Beijo, espero ter ajudado.